Pegue comigo a tua palavra no livro de São Mateus, capítulo 9, versículo 18. São Mateus 9, versículos de 18 a 26. Era o ano de 1571. A nossa história, a história da nossa civilização, a história da igreja, ela é feita por muitas batalhas. Aconteceram muitas batalhas. Essa semana nós lembramos a batalha de Lepanto, acho que foi na sexta-feira, Nossa Senhora do Rosário, auxílio dos cristãos. E essa batalha aconteceu em 1571, quando o exército turco-otomano estava devastando por onde passava, e a Europa estava na iminência de ser invadida. Imagina o desespero daquelas pessoas em pensar que vinha 300 navios, com muitos guerreiros nesses navios. Eles eram guerreiros muito bons, eles eram guerreiros muito impiedosos. É o Islã de hoje. Imagina o desespero desse povo. Eles sabiam que se eles invadissem a Europa, provavelmente seria o fim do cristianismo, da cultura cristã. Muitos, a maioria daqueles homens morreriam, outros seriam levados como escravos, e outros ainda, infelizmente, como era uma prática na época, eles veriam as suas esposas e as suas filhas serem estupradas por aqueles homens. Então, um grande homem de Deus que teve fé, Papa Pio V, começou a caminhar nas ruas. Ele tirou seus paramentos, e se vestiu de saco e cinza na cabeça, e começou a caminhar na rua, fazer penitência. E o povo começou a engrossar as fileiras e encheram as ruas, fazendo penitência, clamando a misericórdia de Deus. Afinal de contas, era um perigo como nunca antes visto. Mas o importante na vida de um cristão não é só ter fé, não é só ter oração. O cristão precisa de uma estratégia, e o cristão precisa também da ação. A estratégia daquele homem é que ele sabia que se ele não atacasse o inimigo, se ele não neutralizasse o inimigo em alto mar, seria muito perigoso deixar eles atracarem na praia. Então ele começou a costurar acordos com os países da Europa, com as cidades da Europa. Começou a costurar acordos até que conseguiram então formar um exército, bem menor, é claro, do que o exército dos otomanos, mas era o que eles tinham para aquele momento. Aquele homem passou da fé, passou para a estratégia, passou para a ação. Reuniram todos os barcos, e então ele deu a missão para São Dom João da Áustria para comandar. Ele era muito jovem, ainda Dom João era muito jovem, para comandar aquele ataque ao inimigo. E Dom João reuniu todos os barcos naquela praia, naquela enseada, naquela baía, e falou: por 3 dias ninguém sai e ninguém entra desses navios, a não ser os sacerdotes. E determinou que todos deveriam confessar os seus pecados, fazer penitência, fazer jejum, missas durante 3 dias. E assim foi. E quando terminou esses 3 dias, então eles embarcaram naquele navio e entraram mar adentro para encontrar o inimigo. E quando avistaram o inimigo, então ali pararam, e ele hasteou o estandarte que o Papa Pio V deu para eles, e nesse estandarte estava escrito: aqui nós venceremos ou nós morreremos. Entende o que é a fé de um povo que foi lá, que ele sabia que foi para lutar, não sabia se voltava. E a ordem do Papa, que o Papa pediu para eles, é que todos enfrentassem o inimigo com o terço na mão, com o rosário na mão, como nos tempos de Esdras e Neemias, que eles oravam e trabalhavam. Eles trabalhavam com a pá de pedreiro numa mão e com a espada na outra mão para combater. Assim é que deve ser a nossa vida. E meus irmãos, deixa eu dizer que quando encontraram o inimigo em Lepanto, na Grécia, mar aberto, e aí muito cedo começou essa batalha. Eu creio que essa foi a batalha mais sangrenta, a batalha naval na Idade Média mais sangrenta que o povo católico enfrentou. E aquele povo, a Liga Santa, estava sendo dizimado desde cedo, porque eles tinham o vento a favor, eles tinham o sol a favor. Mas quando deu 6 horas da tarde, inexplicavelmente, aqueles inimigos da Liga Santa começaram a atacar-se entre si, e começaram a afundar os próprios navios, e ninguém entendia, porque se formou um clarão muito grande no barco de Dom João da Áustria, que era o comandante daquela operação. E depois, algum tempo depois, então, é quando foram interrogar
Os soldados otomanos, eles disseram que foi uma luz tão grande, uma senhora tão impiedosa, com um aspecto tão terrível, que eles ficaram perdidos, eles não sabiam mais o que fazer. Meu irmão, deixa eu te dizer uma coisa nessa noite, uma frase nessa noite, que Jesus falou, quando ressuscitou Lázaro, falou para Marta: eu não te disse que se creres verás a glória de Deus? Esse homem viu a glória de Deus, ele percebeu que tinha um jeito, ele traçou a estratégia, e ele fez. E deixa eu dizer que nessa hora, na hora do Ângelus, às 18 horas, o Papa estava ajoelhado, rezando, jejuando, e o Papa se levantou nessa hora e disse: nós vencemos a batalha. Entende o que é a fé de um homem? Na hora do Ângelus ele falou: nós vencemos essa batalha, e a confirmação só chegou 15 dias depois. É isso que o Senhor quer dizer nessa noite. Não importa a dificuldade que você enfrentamos, é preciso nós termos essa fé, e como o próprio Jesus falou: se creres verás a glória de Deus. E aplauda esse Deus maravilhoso que te trouxe aqui nessa noite para te dar essa promessa. Pega lá a palavra então, Mateus 9, 18. E diz a palavra assim: falava ele ainda quando se apresentou um chefe da sinagoga, prostrou-se diante dele e lhe disse: Senhor, minha filha acaba de morrer, mas vem, impõe-lhe as mãos e ela viverá. Jesus levantou-se e foi seguindo os seus discípulos. Ora, uma mulher atormentada por um fluxo de sangue havia 12 anos, aproximou-se dele por trás e tocou-lhe a orla do manto. Dizia consigo: se eu tocar, somente tocar, na sua vestimenta serei curada. Jesus virou-se, viu-a e disse-lhe: tem confiança, minha filha, tua fé te salvou. E a mulher ficou curada instantaneamente. Chegando à casa do chefe da sinagoga, viu Jesus os tocadores de flauta e uma multidão alvoroçada, e disse-lhes: retirai-vos, porque a menina não está morta, ela dorme. Eles, porém, zombavam dele. E tendo saído a multidão, ele entrou, tomou a menina pela mão, e ela levantou-se. E essa notícia espalhou-se por toda a região. Palavra do Senhor, melhor dizendo, palavra da salvação. Beija a face de Jesus e depois aplauda essa palavra maravilhosa. Existem pontos na nossa vida que são pontos cruciais, é ou não é? Talvez a gente perde alguém da família que morreu, alguém perde talvez num acidente uma perna. São pontos cruciais, são pontos que não voltam mais. E a palavra de Deus diz no livro das Lamentações, capítulo 6, versículo 6, que é bom esperar em Deus, sofrer as demoras de Deus no silêncio. Esse homem Jairo, ele tinha fé muito maior do que a nossa, é ou não é? Quem de nós, se morresse uma filha das nossas, nós fôssemos lá pedir para o Senhor para ressuscitar? Era a fé que ele tinha, e ele pôs a fé em ação, como o Papa Pio V na batalha de Lepanto. Ele pôs a fé em ação. Ele foi até onde Jesus estava e falou: Senhor, vem, a minha filha morreu, eu sei que se o Senhor for lá em casa, ela viverá. Ele fez o ato de fé e ao mesmo tempo ele se pôs na caminhada, e Jesus foi. Não dá para saber quanto tempo levou para chegar na casa de Jairo, porque naquela época a gente sabe que Jesus ia passando, as pessoas iam pedindo as coisas para ele, pediam uma cura, mas o Jairo foi para casa com a certeza no coração de que a sua filhinha seria curada. Deixa eu te dizer, meu irmão, minha irmã, por que muitas vezes não acontece um milagre na nossa vida? A cultura que a gente vive hoje, nós vivemos só para o aqui e agora. É ou não é verdade? Nós vivemos para o agora. Esses dias que tinha aí a pandemia, todo mundo se desesperou, virou um
pandemônio. Por quê? Porque a maioria de nós não temos essa certeza de que se nós crermos, nós veremos a glória de Deus, seja nessa vida, seja na outra vida. Nós temos que nos preocupar sim, mas nós temos que ter a fé acima de tudo, senão nós seríamos os mais dignos de dó. A palavra fala. E por que nós não temos essa certeza como teve aqui Jairo, que foi buscar a cura da filha dele? Porque quando nós vamos para a Santa Missa, meu irmão, minha irmã, nós vamos muitas vezes para cumprir preceito. Nós ficamos aqui 1 hora e nós ficamos nos mexendo no banco. Por quê? Porque nós não entendemos que esse Jesus que é colocado, consagrado sobre o altar, é o mesmo daquela época que curou a menina, a filha de Jairo. É ou não é verdade? A nossa vida vai ficando só o material, só o aqui, só o agora, e nós perdemos a fé. E um cristão sem fé é o mais digno de dó. O próprio Paulo já dizia isso. É bom estarmos no silêncio esperando o socorro do Senhor, diz Lamentações. E a palavra que diz que quando Jesus chegou na casa de Jairo, eu não sei se foi no mesmo dia, se foi no outro dia, não dá para saber, a palavra não diz, mas lá tinha os tocadores de flauta. Quem são os tocadores de flauta? Isso era, na cultura judaica, era comum. Isso era quase como uma ofensa que fazia para a família, aqueles tocadores de flauta. E Jesus chegou lá e falou: não, pode ser retirado aqui, a menina não está morta não, a menina dorme. Aí eles falaram: não, mas a menina morreu. Sabe, meu irmão, minha irmã, quando você está rezando, talvez pedindo a cura para você ou para alguém da tua família, e alguém fala assim: olá, o que adianta rezar? Se reza, mas a graça não acontece. É os tocadores de flauta que tem na nossa vida hoje, é ou não é verdade? Quantas vezes as pessoas fazem que nem fizeram com Jó? A própria mulher de Jó fez com ele: amaldiçoa esse Deus e morre. É preciso que a nossa fé seja como a fé de Jairo, para ir além desses tocadores de flautas e ter a coragem de dizer: meu irmão, eu sirvo um Deus verdadeiro e eu creio que eu verei a glória dele, senão aqui na terra, mas no céu. É ou não é para aplaudir? Mas nesse caminho, a palavra diz que Jesus encontrou uma hemorroísa. Hemorroísa é uma mulher que tem um fluxo de sangue, uma hemorragia. A menina tinha 12 anos quando morreu. A hemorroísa já há 12 anos sofria de fluxo de sangue. Há 12 anos. Eu creio que as mulheres têm mais autoridade do que nós para falar isso, mas nos dias de hoje é muito mais fácil ainda. Imagina o calor daquela região. Uma mulher há 12 anos com fluxo de sangue. E ela teve a fé. Ela falou: se eu só tocar na orla do seu manto, eu serei curada. E ela traçou uma estratégia, porque ela pensou assim: como é que eu vou chegar lá e falar: Senhor, me cura? Porque qualquer um daqueles que estavam ali, se ele apedrejasse aquela mulher até a morte, ele estaria prestando um culto a Deus, porque aquela mulher era amaldiçoada. Porque era o costume na época. Tudo que ela tocasse ficava amaldiçoada. A mulher, na época da menstruação, ela não podia tocar no filho, ela não podia tocar no marido, ela não podia fazer a refeição, ela não podia varrer a casa, ela não podia fazer nada, porque tudo que ela tocasse ficava amaldiçoada. Dá para imaginar a aflição dessa mulher? E sabe por quê, meu irmão, que muitas vezes o milagre não acontece na nossa vida? Porque nós não deixamos Deus ser Deus. Essa mulher não tinha mais nada. Se for ver pela lei, provavelmente o marido já tinha abandonado ela, porque um dos preceitos que tinha para o marido abandonar a mulher era esse, de não ter relações com ela. Entende o que essa mulher vivia? Então essa mulher só tinha Deus, só tinha Jesus naquele momento. Ela traçou a estratégia e ela falou: ainda que eu toque a orla do seu manto. O que é a orla? A orla, naquela época não tinha máquina de overlock para fazer a barra, então ficava aqueles fiapos, aquilo era a orla. Ela não queria tornar Jesus impuro, por isso ela não quis tocar nele. Olha o cuidado dessa mulher.
Jesus realizou 3 curas nessa mulher, porque no momento que ela tocou na orla, Jesus sentiu e falou: quem me tocou? Quem me tocou? Os apóstolos falaram: Senhor, tem muita gente aqui. Não, alguém me tocou com fé, porque eu vi sair uma força de mim. Entende como é que nós temos que nos dirigir a Jesus? Nós temos que tocar Jesus, que Jesus sinta que nós tocamos nele. Santo Agostinho dizia que a única fraqueza de Deus é a nossa oração. É a fraqueza de Deus, porque Deus se comove pela nossa oração e abre as comportas do céu. E aquela mulher, ao tocar, então Jesus sentiu essa força que saiu dele e curou ela. E aqui nós podemos falar como foi que aconteceu em Nossa Senhora de Fátima, lá na Cova da Iria, que estava esperando Nossa Senhora, mas aí estavam os tocadores de flauta dizendo: ela não vem, já passou da hora, ela não vem, e caiu uma chuva torrencial naquele momento. E aí aconteceu aquele milagre cósmico maravilhoso, que o sol dançou, e isso foi visto numa região muito grande, não tem como negar isso. E de repente parou de chover, e imediatamente aquelas pessoas ficaram secas, como se nunca tivesse sido molhadas. E essa mulher, Heloísa, na hora, ela ficou seca, ela sentiu que ela estava curada. Jesus a curou, a cura emocional, porque ela não podia abraçar o filho. A cura física, nenhum médico poderia curar ela, porque o médico teria que tocar nela para curá-la, entende? E espiritual, porque ela era considerada uma mulher amaldiçoada. Essa mulher aceitou Deus, permitiu que Deus fosse Deus na vida dela, e o milagre aconteceu. Dá para imaginar, meus irmãos, quando Jesus chega na casa das irmãs Marta e Maria, e ali ele já estava morto 3, 4 dias. Uma delas falou: Senhor, ele já cheira mal, cara, acabou. Ele falou: não te disse? Eu não te disse que se cresce veria a glória de Deus? E é isso muitas vezes que falta na nossa vida. Essa falta desse olhar, de olhar para as coisas de Deus, mas de se acalmar. Quantas coisas a gente vê que acontecem porque a gente não tem esse olhar de fé. Agora mesmo no começo aqui do cenáculo, o Márcio chegou com a notícia que me tirou o chão. Um amigo nosso suicidou agora hoje, aqui. Eu não estou condenando ele, dizer que ele não tem fé, mas eu estou dizendo que a nossa sociedade está doente. Hoje eu vi um vídeo de uma mulher, uma moça, 23 anos, na Bélgica. Ela fez lá, cometeu, não sei qual seria o termo, o suicídio assistido, porque estava em depressão e a justiça permitiu, e suicidou-se, assim. E nós vamos nos acostumando com isso. Nós não queremos mais sofrer, nós não queremos mais carregar a nossa cruz. E é por isso que muitas vezes acontece esse tipo de coisa. Fala para o irmão que está do seu lado aí: se creres, verás a glória de Deus. E é isso. A palavra vai dizer em Hebreus 6 que nós não podemos agradar a Deus se nós não tivermos fé. Quantas vezes nós vamos para a Santa Missa e nós olhamos o sacerdote que leva o pão, e nós olhamos aqui, só o pão, não entendemos que ali está o próprio Jesus Cristo, que é o mesmo ontem, hoje e sempre. É isso. E o Senhor quer perguntar para cada um de nós nessa noite: e você crê? Você crê que a tua vida pode mudar? Você crê nas promessas? A palavra de Deus, a Bíblia, nós encontramos mais de 10.000 promessas, e muitas vezes, e para nós essas promessas, e muitas vezes nós lemos e não entendemos, ou não deixamos, não permitimos que Deus haja na nossa vida o suficiente para essa promessa se tornar realidade. Te convido a fechar os teus olhos agora, e diante de tudo isso que foi falado hoje,
Muito que provavelmente você foi à Santa Missa hoje. E na Santa Missa hoje, o Evangelho falava dos 10 leprosos que foram curados. Desses 10 leprosos, apenas um voltou. Primeiro é preciso entender que nós somos leprosos. Se coloque agora diante de Jesus como um leproso. Se coloque diante de Jesus como aquela hemorroísa que não tinha mais nada, não tinha mais ninguém, ela não tinha mais por onde fazer. Ela só tinha Deus naquele momento. Peça ao Senhor que te ajude e que vai te mostrando tudo aquilo que você tem que colocar na presença dele nessa noite. Seja uma cura física que você precisa, talvez uma cura emocional, talvez você brigou com alguém da tua família, talvez esteja algum tempo sem conversar. Eu não sei qual é a situação da tua vida nessa noite, mas eu sei te dizer que assim como Jesus falou para Marta, se creres verás a glória de Deus. Essa é a proposta que Deus tem para a tua vida nessa noite. Essa é a proposta que Jesus te faz nessa noite. Se creres verás a glória de Deus. E vai passeando sobre essas situações e vai dizendo para Jesus: Senhor, eu creio que tu podes. Assim como curaste tantas pessoas no passado, eu creio que tu és o mesmo ontem, hoje e sempre. Eu creio que tu podes, Senhor. Eu me coloco essa noite diante de ti e peço pela intercessão de Nossa Senhora, auxílio dos cristãos, Nossa Senhora do Rosário. Eu te peço nessa noite, me ajude a ter fé, porque sem ti eu não posso. Ouça essa música agora e vai se colocando na presença do Senhor mesmo, e vai ouvindo aquilo que Deus tem para falar. E aí, se você realmente quiser, você dá essa resposta para Jesus nessa noite. Ouço notícias que provam minha fé. São tantas as vozes que tentam me destruir. Eu lembro que nunca é tarde pra Jesus. Eu ouço a sua palavra e ele me diz: aquele que crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. Se creres, verás a glória de Deus. 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 Ouço notícias